Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa querida, à nossa casa amorosa. Nós começamos, como sempre, trazendo alguns avisozinhos, tá? E um deles é que as inscrições para os cursos da casa já estão abertos. No sábado, o curso de férias já começou, tá? Começou nesse sábado passado agora, e vai até o dia 11 de fevereiro. E o horário é das 14 às 16h40. O estudo é Evangelho de Tomé, um dos últimos evangelhos que foram encontrados e muito pouco se sabe sobre ele. Então, é o estudo que a gente está fazendo aqui. E quem vem trazer esse estudo é o trabalhador da casa Luiz Mário Duarte. Vale a pena mesmo, tá? E os outros cursos da casa, esse ano, vão começar no dia 8 de fevereiro. E esse ano nós temos curso de Conhecendo o Espiritismo, Livro dos Espíritos 1, 2, Paulo Estevão, Encontro com a Paz e a Saúde, Autocura, Jesus Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, Orientação Mediúnica, Entendendo a Psicologia Espiritual, Meditação Cristã, os Evangelhos Originais, Nosso Lar, SOS Família, Francisco de Assis, Grupo Jovem, Curso de Paz e Evangelização Infantil. Por que fazer curso na casa? Simples, para mudar de vida. Por que mudar de vida? Simples, para você ser feliz. Por que ser feliz? Simples, para você se realizar. Por que se realizar? Para sair dessa vidinha que você está. Simples assim, para fazer diferença na sua vida, né? Então, nós temos todos os motivos. Fazer curso na casa para encontrar com os mentores, para eles darem um direcionamento na tua vida, mas não eles direcionarem, fazerem você ter a percepção, você enxergar, expandir a sua consciência, abrir a tua mente, dar a sensibilidade que você não está tendo, fazer você enxergar todas as oportunidades que eles colocam na tua vida e que você não vê. Do mesmo jeito que ela vem, ela escorre pelos vãos dos dedos, ela vem, se vai, e a gente não percebe, passa. Só que tem um detalhe, tudo que vem, vai, passa, mas não volta. A água do rio, ela passa pela gente, mas ela não vai voltar e passar outra vez. Então, nós precisamos estar extremamente atentos com isso. Então, para isso, eles vêm trabalhando a nossa sensibilidade, para que a gente tenha esse despertar, porque nós costumamos passar por inúmeras dificuldades na nossa vida. A gente passa por cada encrenca. Não é verdade? A gente tem muita capacidade, né, de passar por encrenca, não tem? De inventar um monte de encrenca. Se meter num monte de encrenca que a gente não precisava. Daí a gente fica pensando assim, meu Deus, mas como é que eu fui me meter num enrosco desse? Nem eu entendo, não precisava passar aquilo. Pois é, não precisava, fui lá, me meti, me enrosquei, fiz um monte de besteira. Então, aí eles vêm nos trazendo os alertas para a gente realmente não se envolver em situações que a gente não tem necessidade de passar. Então, por isso a gente faz curso na casa. E olha só, Divaldo está chegando, né? Está chegando. Dia 29 de janeiro, domingo da semana que vem, já está aí. Já está descendo aí no Rio, né? Ele vem fazer a conferência de 10 anos da casa, o patrono da nossa casa, nosso amigo
querido, amigo do coração, ele vai estar fazendo a comemoração, né, de 10 anos da nossa casa. E para você participar dessa conferência, você precisa retirar o seu convite na secretaria através de uma colaboração da nossa obra social Mãos Unidas. Você faz uma colaboração com a obra social e retira o seu convite. Nós estamos precisando de ajuda para a nossa obra social, ok? Então, você pode fazer a doação. Você vai na secretaria e você vê com as meninas quais as formas, existem inúmeras formas de você doar, tá? Então, aí elas vão passar todas as formas para você e você retira o seu convite. Vagas limitadíssimas. Vai ser no domingo, dia 29 de janeiro, às 19 horas da noite, porque também não existe 19 horas da manhã, certo? É a mesma coisa que a pessoa fala assim, então, aquele dia de noite, ou é de dia ou é de noite, né? A pessoa fala, aquele dia de noite, não tem aquele dia de noite. Ou então é de dia ou é de noite. Então, é isso, tá? Não percam, aproveitem essa oportunidade. Porque Divaldo, mesmo estando aí completando seus 90 anos nesse ano, ele está dando um caldo em todos nós três juntos aqui, hein? Fala sério, o bichinho tá que tá. Então é isso. O Marquinho vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesma em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos pais. A primeira escola é, pois, o lar, e este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos, que devem esforçar para fazê-lo agradável, honrado e rico de paz. Abençoa o teu filho com as tuas palavras e conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Os filhos, como todos nós, somos de Deus, e tu prestarás conta do empréstimo que te foi concedido para educar. Bem, a paternidade se constitui numa importante missão que assumimos na espiritualidade. Logo é de grande responsabilidade, pois muitos resgates de equívocos cometidos em vidas passadas podem ser feitos através do acolhimento como filho de um espírito a quem prejudicamos e que agora teremos oportunidade de ajudar. Isso até explica as relações conturbadas que às vezes observamos entre pais e filhos. O período que vai até os 7 anos de idade é aquele em que o espírito melhor consegue absorver e incorporar a sua personalidade e caráter, as orientações recebidas e os exemplos observados, solidificando aquilo que ele aprendeu no plano espiritual antes de reencarnar. Por isso é importante começarmos o esforço nesse sentido desde cedo, inclusive proporcionando um ambiente familiar com vibrações salutares, sem discussões, sem agressões, sem condutas inadequadas, e cuidando e vigiando de tudo aquilo a que a criança terá acesso. A evangelização infantil é um ótimo instrumento que pode auxiliar nesse processo. E a gente precisa lembrar que, apesar de estar no corpo de uma criança, estão ali espíritos antigos que necessitam assumir responsabilidades, respeitar limites, saber conviver com frustrações e contrariedades. E, portanto, quando os pais insistem em satisfazer todas as vontades dos filhos, por mais boa intenção que estejam tendo, na verdade não estão ajudando em nada o seu progresso espiritual. Outro aspecto que precisa ser observado é que, por maior dedicação e amor que se tenha na criação, nós não somos os seus donos. Não podemos cobrá-los por isso e nem podemos viver as suas vidas.
muito menos viver exclusivamente em função dos filhos. Orientar sempre, mas respeitando o livre-arbítrio de cada um após alcançar a maturidade. Lembrando que cada um de nós tem caminhos e experiências únicas que precisam ser vividas individualmente para o nosso próprio progresso espiritual. Boa palestra a todos. Jesus, amoroso mestre, amigo, que nos acolhe nesta noite de hoje, que nos banha de amor, e que hoje aqui estamos para homenagearmos a nossa mentora Joana de Ângeles, em agradecimento ao aniversário desta casa. Mentora querida, quanta gratidão ao seu amor, ao seu acolhimento. Então lhe pedimos, irmã amorosa, que com a sua inspiração e a sua alegria envolva o Daniel Poerari nos estudos que ele preparou para a noite de hoje, na compreensão dos seus ensinamentos, para que possamos integrar em nossas vidas. Graças a Deus. Bom, novamente boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Eu sempre gosto de lembrar que a promessa de Jesus se faz presente toda vez que duas ou mais pessoas se encontram e proclamam o seu nome, né, em razão dos seus ensinamentos. Então, nós estamos certos de que Jesus está aqui presente, nos auxiliando a todos. Os que estão aqui com problemas, os que buscam esclarecimento, a todos nós, né? A luz de Jesus nos ilumina sempre, ainda mais hoje. Bom, meus amigos, hoje o tema proposto, acho que vai ligar aí, né? Mas enquanto não liga, eu tenho aqui a minha cola. Eu, prevenido, já trouxe o livro, porque eu sei que as tecnologias são complicadas, né? Mas já vai ligando. Bom, o tema de hoje da nossa palestra é do livro O Amor como Solução, né? Psicografado por Divaldo Pereira Franco, editado pela nossa mentora Joana de Ângeles. Não acendeu, acho que ainda não. O capítulo é o capítulo 10. Nós viemos aí ao longo desse mês trabalhando vários capítulos desse livro, O Amor como Solução. Esses capítulos não são sequenciais, se eu não me engano, foi na semana retrasada, eu assisti a palestra muito bacana do expositor Marcelo Shoa. Quem teve a oportunidade de estar aqui sabe que foi excelente, as palestras dele são sempre excelentes. Aí, está esquentando aí. As palestras dele são sempre excelentes. Ele falou do capítulo 9, depois eu vi um outro expositor falou do 12. O capítulo que nos compete hoje é o capítulo 10, Enganos e Tribulações. Um livro muito bom, não precisa ser lido de forma sequencial, como um romance qualquer, né? São vários capítulos que trabalham aí o amor como solução de todos os males, que mostram realmente os nossos tropeços da devida forma, né? Como uma aprendizagem nessa nossa encarnação, como todo tropeço deve ser encarado, né? O tropeço nada mais é do que um engano que qualquer um aqui comete. Ninguém está livre de se enganar nessa vida. Ninguém. Vamos pegar aí um missionário. Francisco Cândido Xavier, um missionário. Ele teve também os seus enganos? Teve seus enganos, um missionário. Gandhi teve seus enganos? Teve seus enganos.
Isso aqui porque a gente está olhando pessoas contemporâneas, não é? Vamos voltar um pouco mais. Um exemplo de ser humano, né? Espírito encarnado aqui, de uma grande alma, Francisco de Assis. Falávamos mais cedo de Francisco de Assis e toda a sua obra e a sua doutrina moral. Ele também, de certa forma, teve os seus tropeços, os seus enganos, e isso anula todo o seu trabalho e a sua mensagem, que até hoje é um exemplo para todos nós, cristãos e até não cristãos também, não anula. Então o engano faz parte. A questão é, em que momento da minha vida eu começo a analisar os meus enganos e trabalhar esses enganos para que eles não se repitam? Em que momento da minha vida eu decido não mais me enganar? Não é? Novos tropeços e novos enganos podem surgir novamente, mas pelo menos a superação, sim, é sequencial, né? Um tropeço, um vício, alguma, sei, né, algum tipo de defeito que eu tenha superado, já diz Emmanuel, ele nunca mais volta. Se você superou por completo, não é mais uma prova para você, você já passou naquela prova. A criança que passa lá no segundo ano e vai para o terceiro, ela não tem que fazer o segundo ano novamente, né? A questão é a seguinte, durante alguns momentos, não é, no curso das nossas reencarnações sucessivas, nós não superamos muitos ou todos os nossos tropeços, nossos defeitos, as nossas falhas de imediato. Algumas vezes sim, mas nem todas, não é? E nós temos aí as leis divinas e as leis naturais, não é? Uma das leis divinas é a lei do progresso, estamos sempre progredindo, e uma das leis naturais é a lei da inércia, que é uma lei divina também, porque tudo foi criado por Deus, não é? E pela lei da inércia, o que é uma inércia? A partir do momento em que eu vejo algum engano, vejo algum tropeço, tenho algum problema em que eu busco superar, eu estou mais forte, dou um passo seguinte. Mas não necessariamente eu me livrei totalmente desse engano, dessa falha, dessa falta, mas eu já percebi. Então eu tenho interesse em não mais cometer aquela falha, aquela falta. Só que, por conta dessa lei da inércia, por vezes, eu supero, mas me encontro ainda um pouco preso a ela. Eu dou mais um terceiro passo, olha, não estou mais tão preso, mas estou um pouco preso. Um automóvel que sai de 20 a 100 km por hora, eu sinto automaticamente aquela força me puxando para trás. Mas a tendência é que eu me solte dela, que eu me desprenda dela. Nada mais é do que uma tentação, se a gente for levar aí na propriedade da palavra mesmo, tentação é algo que me tenta. Eu estou me livrando, mas eu não me livrei. E essa força da inércia ainda, esse apego que nós temos aos nossos instintos, por vezes nos prendem. E assim acontece ao longo de algumas encarnações, né? O que chamamos aí, muitas religiões chamam de tentações. A tentação nada mais é do que a força da inércia, né, agindo junto com a lei de progresso e evolução. Assim como nessa alegoria que eu falei para vocês aí de um automóvel. O contrário também a gente sente, né? Se eu freio um automóvel bruscamente, eu sinto a força da inércia. E é interessante a gente falar aí de tentação, de evolução, né? Que a partir do momento que eu me proponho a não mais errar e perceber esses meus enganos para não cometê-los novamente, eu tropeço de novo e caio, é um momento que eu não posso cultivar a culpa nesse momento é totalmente danosa, ela só serve para o despertar. Despertei, preciso mudar, o foco é para frente. Dali para frente que a gente precisa observar. Não vou fazer novamente e deixo. O que passou, passou. Peço perdão a quem eu prejudiquei, ajudo a quem eu prejudiquei na medida do possível, se for possível. Se não for possível ajudar aquela pessoa, ajudo outra pessoa, mas é dali para frente, né? Torcendo para não cair novamente, me esforçando para não cair novamente naquela tentação, entre aspas, naquele engano, né? Chico já dizia, olha como é difícil lidar com o engano, com o erro e com a tentação, né? Mas perfeitamente possível. Que a tentação é um enorme cachorro, voraz para te agarrar, para te morder
e que ele está correndo atrás de você, e você corre dele, doido para que ele te pegue. Isso seria, na alegoria dele, a tentação, não é? Nós fugimos, mas estamos ainda um pouco presos, né? E é um trabalho fundamental a se fazer de autoconhecimento, de transformação íntima, de percepção de quem nós realmente somos, que nós somos experts em colocarmos máscaras em nós mesmos. Se eu não consigo me analisar de forma transparente, limpa, crua, eu não consigo resolver nada. Se eu me coloco uma máscara de um indivíduo perfeito, que não tem mais nada para melhorar, eu estou me enganando. É uma fuga de um grande orgulhoso que eu sou. Porque se eu acho que eu não tenho mais o que melhorar, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu já era para estar em qualquer outro lugar aí, não passando por essas provas e expiações, que eu sempre caio. Olha, como eu tenho tanto ainda a evoluir. Essa visão que a gente tem que ter, mas sem martírio, sem martírio. Já diz Hermance Durfour. Hermance Durfour tem um livro muito interessante, Reforma Íntima sem Martírio. Acho que não é nem mais essa capa aqui, mas é interessante mostrar. Reforma Íntima sem Martírio. Muito interessante. Quem puder ler esse livro aí, é um livro que tem que ser de cabeceira de todo e qualquer espírita cristão, ou de toda e qualquer pessoa que queira melhorar, não é? Mas, enfim, começando aqui, especificamente, no livro O Amor como Solução. Como eu disse, Divaldo Franco, que psicografou esse livro ditado por Joana. O nosso capítulo é o capítulo 10, Enganos e Tribulações. E não é à toa que nós temos esse título unindo engano à tribulação. Porque, via de regra, o engano acaba gerando uma tribulação, um problema, uma confusão qualquer, não é? E Joana começa assim: o engano constitui fenômeno psicológico íncito no processo evolutivo. Ou seja, ele faz parte do processo evolutivo. Ele integra o processo evolutivo. Ninguém consegue evoluir sem se enganar. Nesse atual estágio que nós estamos, então, é muito comum. Por isso que eu nunca devo apontar o erro do outro, o engano do outro, porque ele está presente em mim mesmo. A partir do momento que eu aponto o erro do próximo, eu condeno a mim mesmo, já disse Paulo. Quando eu me arvoro em juiz do meu próximo, eu condeno a mim mesmo, atraindo aquilo que eu condenei no outro para a minha esfera de vida. Né? Porque pensamento é energia. E eu emito uma grande energia quando eu condeno alguma coisa. Uma grande energia. Né? E eu vou atrair aquele mesmo tipo de situação para a minha esfera pessoal. A partir do momento que eu falo isso daqui, é um absurdo, esse indivíduo merece isso, merece aquilo, eu não estou tendo compaixão, eu não estou tendo um olhar benevolente, como a doutrina cristã me exige. Toda e qualquer passagem de Jesus em que ele se encontrou com algum, na época ali chamavam de pecador, alguém que se enganou, alguém que teve algum problema na sua vida, ele jamais condenou, jamais. Ele abraçava e perdoava, e falava, não erre novamente. Abraçava, perdoava, e falava, não erre novamente. E quantas vezes aquele mesmo pecador surgisse na frente dele, ele faria a mesma coisa. Perdoaria, abraçaria, curaria, e falaria para não errar novamente. Eu não vejo, não consigo ver, nenhum tipo de traço da doutrina cristã em condenações de quem quer que seja. Nós, enquanto indivíduos, podemos até nos sentir mal com a conduta de alguém, não é? Trabalhar aí com algum indivíduo que cometa algum delito, um criminoso, chamado pela nossa sociedade de criminoso. Eu não vejo nenhum traço cristão naquela postura de bandido bom é bandido morto, ou esse indivíduo aí não merece estar aqui na nossa sociedade, porque isso ou porque aquilo, não consigo perceber. Porque em nenhuma passagem de Jesus eu vi isso. Nenhuma, em nenhuma. Eu quero ver uma passagem de Jesus que alguém me mostre que ele falou que esse indivíduo não mereceria perdão ou não mereceria estar aqui convivendo conosco. E se alguém passa por algum problema ou sente algum tipo, não é, de prejuízo em contato com esse indivíduo criminoso, primeiro, claro, a pessoa não vai se sentir bem, ainda estamos presos, não é, aos nossos instintos, seria natural termos sentimentos negativos. A questão não é essa, a questão é o que nós fazemos com esses sentimentos. Eu procuro compreender e trabalhar esses sentimentos, principalmente o perdão,
Ou eu quero ser vingativo? Porque se eu quiser ser vingativo, eu não estou sendo cristão, tudo bem, é uma posição que você pode ter. Não, eu quero vingança, tudo bem, mas não está sendo uma postura cristã. Não está sendo uma postura cristã. Né? A partir do momento em que as pessoas ficam bradando falsas morais, não é? Uma falsa moral, é muito delicada a situação. É muito delicada. Porque a moral é uma só, a moral de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu quero saber como se encaixa a vingança nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Bom, vou começar aqui, senão a gente perde um pouco também aqui o ritmo do capítulo. Tudo que tem aqui, gente, nesses slides, eu procurei trazer a própria letra aqui do capítulo de Joana. Né? Não tem nada aqui que seja minha construção ou que eu tenha pego em outra literatura. Tudo faz parte do capítulo 10. E os ganchos eu vou fazendo conforme a gente vai lendo. Né? Talvez eu tenha que pular um slide ou outro para a gente focar no que é principal. Né? Mas aqui, Joana fala que é tão presente o fenômeno do engano no nosso mundo que a própria natureza, o mundo animal, o mundo vegetal, por vezes comete esses enganos. Né? Uma planta que acaba atraindo um animal, aquela planta carnívora, lá, um inseto, né? Para poder se alimentar, outras plantas e outros répteis que acabam se disfarçando para poder atacar melhor ou para poder se defender. Então, o ser humano, em face da arte da ciência de pensar, engana também o outro da mesma espécie, bem como de diferentes categorias da escala evolutiva, propositalmente ou não. O que ele quer dizer com isso? O ser humano, os homens, eles também se enganam. Um homem engana o outro e também engana outras espécies. Né? A partir do momento em que a gente se utiliza aí da caça de animais, atraindo o animal para poder caçar, seja para alimentação ou não entrando nesse mérito, estamos enganando de alguma forma, porque eu duvido que o animal seria atraído para poder morrer, não é? Tanto é que muitos até percebem o seu final da vida e você consegue perceber o sentimento do animal se aproximando da morte. Mas o homem, assim como engana o seu semelhante, engana também outras categorias aí na escala evolutiva. Inconscientemente, traz Joana, o indivíduo deixa-se enganar por sintomas diversos do organismo, que lhe propiciam prazer ou insatisfação, passando a atender-lhes os impositivos, submetendo-lhes de maneira tácita sem maiores preocupações. Fugas psicológicas facilitam a existência de muitos homens e mulheres que se deslocam dos problemas. Fugas psicológicas, isso aqui é um tema muito interessante. Joana sempre faz uma conexão de um livro, de um capítulo, com outro livro, ou com outros capítulos de outras obras. Né? É muito interessante para quem quer se aprofundar sobre esse tema fuga psicológica, ler Conflitos Existenciais de Joana, principalmente, outros livros também, mas conflitos existenciais. O ser humano, ele é expert em enganar os outros, mas também a si mesmo. Também a si mesmo. Conscientemente e inconscientemente. O que seria uma fuga psicológica? Por exemplo, o álcool, a drogadição. A partir do momento em que eu tenho uma realidade que eu não quero lidar com ela da forma que eu deveria lidar, eu fujo. Assim como uma criança que vê ali algum problema ou fica assustada, foge. A tendência seria essa, a fuga. O sentimento de se entorpecer, para que os sentimentos fiquem adormecidos e fujamos assim das aflições, das tribulações. Para fugir de uma tribulação, eu acabo me auto-enganando, fugindo. Nas pequenas coisas isso acontece, sem nenhum tipo de crítica, de condenação, de uma forma bem leve mesmo, para a gente poder perceber, até mesmo porque culpa é um sentimento que deve ser só percebido e não cultivado. Você deve perceber para poder mudar os seus atos. Mas, a partir do momento em que eu adoto a seguinte postura, não, hoje é o dia que eu tenho que sair com os meus amigos para fazer um happy hour, para tomar uma cerveja ou tomar alguma coisa, porque o dia foi pesado. E amanhã eu tenho que trabalhar e vai ter que ser tudo de novo, mas tudo novamente. Se eu não tomar uma hoje, a situação fica um pouco complicada. Não dá, né? Ninguém é de ferro. Aí começa, né? Ou seja, eu tenho um problema.
Eu não consigo lidar com aquele problema sem uma bengala. Essa bengala é uma terminologia utilizada muito no meio espírita também, né? Eu tenho uma bengala. Eu preciso, ou eu acho que preciso daquilo, aquilo me é lícito, porque todo mundo faz, não é? Para poder encarar a realidade de uma forma mais amena, de uma forma mais tranquila, ou apenas mascarar a realidade. Outros tipos de drogas, que são drogas lícitas, e também são perfeitamente aceitáveis, úteis em determinados casos, são utilizadas sem controle e de forma completamente, não dá para falar leviana, mas de forma completamente descontrolada mesmo, né? Por certos indivíduos. Não há dúvidas nenhuma de que o indivíduo que tem algum tipo de distúrbio psiquiátrico precisa consultar um médico psiquiatra que vai analisar aquele quadro clínico e vai, dependendo da situação, prescrever alguma medicação. Tudo bem. Necessário, pessoa que está, vamos supor, num quadro de depressão profunda, é necessário adequar ali a uma medicação e o médico vai saber fazer isso muito bem. Porém, em outras situações, nós nos automedicamos. Eu estou com uma dor aqui, eu vou tomar um remedinho para um relaxante muscular que não precisa de receita mesmo, para poder curar a minha dor. Eu não estou muito bem, eu não consigo dormir. Mas a gente consegue aquela receita lá, com o indivíduo, tem a fulana que consegue uma receita. Aí eu estou me automedicando. Não é só a droga ilícita que é uma fuga psicológica, né? Que a tendência é o indivíduo pensar, mas ele vai usar essa droga X, Y, ou a droga Z, isso é coisa pesada, realmente é uma fuga psicológica. Ou até o álcool. Mas outras drogas também são utilizadas como bengalas. Um ledo engano, uma forma do indivíduo se enganar. A partir do momento que ele está se enganando, ele não está trabalhando o que ele precisa trabalhar e vai a todo momento fugindo. Mas a partir do momento em que eu tenho a percepção de que, do que eu estou fugindo, esse fato, esse problema, essa pessoa, qualquer coisa que seja, que eu esteja fugindo, vai voltar e a conta vai ser mais alta ainda, como se fosse uma conta de cheque especial, cartão de crédito. O cara que joga para frente, ele vai ter que pagar, não tem jeito, mas ele vai pagar com juros, não é? O problema vai ser maior ainda. Não tem jeito, não tem jeito. Não é? E a vida ela é uma exímia cobradora do que eu fujo, sendo que eu tenho possibilidades e condições de resolver, mas eu estou fugindo, eu vou ser cobrado, eu vou me deparar com aquilo novamente. E eu tenho sim a possibilidade de resolver sem esses mecanismos de fuga. Jesus já trouxe, vou pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. Deus não dá fardo mais pesado do que os ombros que o carregam. Tudo bem. Tirando isso, doutrina espírita também, Emmanuel já trouxe. Ninguém está num lugar ou numa posição que não deveria estar. Ninguém. Então, se você está passando por esse problema, você deveria realmente passar por esse problema e você tem mecanismos para conseguir sair desse problema. E nenhum problema, mas nenhum mesmo, nenhum. Isso a gente tem que sempre ter na mente. Principalmente em momentos de dor, de sofrimento, de desespero. Nenhuma dor, nenhum sofrimento dura para sempre. Quando o Chico não estava muito bem, ele estava meio para baixo e realmente ele tinha um trabalho muito intenso. Ele dormia pouco, trabalhava muito, ele tinha problema na vista, a vista sangrava, e Emmanuel falava, meu amigo, eu não tenho muito tempo, você vai precisar, sangrando mesmo, fazer essa psicografia, porque tem pessoas que dependem de você. E ele ia lá, fazia a psicografia. Então ele passou também por momentos difíceis, né? E ele estava meio para baixo, o Emmanuel falou, olha só, eu vou te prescrever um remédio, pega aí a caneta e anota. Ele pegou a caneta, anotou, achou que fosse alguma coisa para ele ir lá comprar na farmácia, né? Escreve aí e coloca no pé da sua cama. Isso também passa. Ele fez isso. Toda vez que ele acordava, ele olhava. Isso também passa. E ele acabou deixando essa frase para sempre. Por quê? Porque nos momentos alegres, ele também se lembrava. Isso também passa. Eu vou precisar ser forte mais para frente. Né? Não é ser pessimista. É saber estar preparado para tudo. Nos momentos difíceis, isto também passa. Né? Haroldo Dutra Dias, um grande palestrante, um dos maiores palestrantes que nós temos hoje em dia. Aí. Ele estava passando por um problema complicado na vida, e estava num trabalho,
sessão mediúnica, ele era um dos trabalhadores e uma trabalhadora também lá daquela casa espírita que ele não conhecia, no final do trabalho procurou ele. Falou, olha só, eu estou até meio sem jeito, mas a espiritualidade me pediu para te dar uma mensagem, mas eu não sei se eu falo não, porque eu estou meio sem jeito. Aí qualquer um de nós aqui falaria a mesma coisa, agora você começou, termine, fale o que é que você tem para me dizer. Aí não é um problema seu, é um problema meu com a espiritualidade, então você fale. Pediram para te avisar que toda dor tem prazo certo para acabar. O remédio não dura mais do que o necessário. Né? E o que é o tempo necessário? É a lição. A lição só dura enquanto eu não aprendo. A partir do momento que eu aprendi, eu não preciso mais tomar um remédio. E a divindade tem um cálculo matemático específico para cada remédio, para cada um de nós aqui. Então, eu não vou sofrer mais do que eu preciso. Se o médico chega e fala para você, toma aqui 5 comprimidos, é um comprimido caríssimo. Aí você consegue ali aquele comprimido. Vamos supor que seja comprimido, R$1.000 cada comprimido, você tem que tomar 5. E ele é muito forte para o teu organismo. Você vai querer tomar 6? Ninguém vai querer tomar o 6º comprimido, sem necessidade. Essa mesma ideia a divindade tem, olha, ele está sofrendo, ele não precisa mais do que isso. Né? Tem tempo certo. Então, aqui falamos um pouco dessas fugas psicológicas, muito interessante, depois, quem tiver interesse, olhar conflitos existenciais. Enfermidades são escamoteadas por terapias inócuas ou ilusórias. A história que a gente estava conversando aqui da automedicação. É uma terapia inócua, ilusória, a pessoa só está tapando o sol com a peneira. Não vai adiantar nada, vai jogar o problema para frente, mas o problema não vai sumir, não vai desaparecer, ele vai continuar até ser equacionado. Nenhum problema fica por resolver, nenhum. Todos precisam ser resolvidos. Né? Os pacientes que resolvem por adiar as soluções, por se considerarem incapazes de fazê-lo nesse momento, que é o adequado, né? Estão se enganando, também estão se enganando. Da mesma forma, deixam-se enganar por soluções falsas de ocorrências que lhes dizem respeito, na tentativa de evitar-se preocupações e aborrecimentos. É o famoso empurrar para frente, não resolver o que tem que resolver naquele momento. Né? Os enganos multiplicam-se na área dos sentimentos quando tem lugar os arroubos de paixões de vária ordem, dando a impressão de que se trata de atitudes definidoras dos rumos do futuro. De igual maneira, as reações emocionais enganam a criatura, facultando vivência de condutas irrefletidas que parecem favoráveis ao bem-estar, mas que não passam de recurso momentâneo, que não resolve os desafios da existência. Relacionamentos afetivos apressados ou pagos enganam a sede de amor real e tentam preencher o vazio interno sem que se resolvam as necessidades da emoção ou da razão. Né? Envolvimentos fugazes, temporários, que são deliberadamente pagos ou para realmente se consumar num curto espaço de tempo, sem nenhum intuito edificante ou nenhum sentimento maior envolvido. É isso aqui que Joana está falando. Na verdade, você tem um grande vazio dentro de você e precisa preencher. Enquanto você não encontra a maneira adequada para preencher, você vai se enganando, preenchendo com isso, preenchendo, mas isso não resolve. Essa é a mensagem aqui dessa parte do capítulo. Isso não resolve. Não resolve, vai continuar. Vai continuar. Enquanto nós não acertarmos o remédio, o problema continua. E eu achei interessante também essa parte, de igual maneira as reações emocionais enganam a criatura, facultando a vivência de condutas irrefletivas que parecem favoráveis ao bem-estar, mas que não passam de recurso momentâneo. A todo momento, quando nós temos alguma obrigação a cumprir, isso no nosso dia a dia, pode pegar uma coisa boba que a gente vai ver, nas grandes coisas também. A partir do momento em que eu, talvez por orgulho, não queira enfrentar aquele problema ou aquela tarefa, eu tenho um capítulo para escrever de um livro, ou eu tenho um trabalho importante, se eu sou arquiteto eu tenho uma maquete, se eu sou um médico eu preciso trabalhar ali um artigo científico e por aí vai. Se eu tenho que fazer aquela obrigação, eu busco mecanismos, fugas psicológicas, às vezes inconscientemente, aí é que entra a questão do inconsciente, para poder não fazer aquilo. Com medo de errar. O fundo de tudo é o orgulho. Eu tenho orgulho de falhar naquela tarefa. Então eu vou procurar outras tarefas e vou escamotear essa necessidade que eu tenho de atingir aquele objetivo. Não é? Como eu vou escamotear? Nesse exemplo, vou ter um trabalho para fazer, um capítulo de um livro.
Estou lá orgulhoso. Será que eu vou fazer bem? Será que eu não vou fazer bem? Como é que eu vou enfrentar isso daí? O que vão falar de mim? Poxa, se eu erro esse capítulo, ou se não fica muito bem escrito depois, vão ficar aí me martirizando, mas eu não posso passar por esse vexame, e fico com isso na cabeça, né? Às vezes inconscientemente. O que eu faço? Eu acordo de manhã, tirei um final de semana para fazer isso. Aí eu olho, 9h30 da manhã, acordei cedo. Bom, como a endorfina faz bem para a nossa mente, para o nosso corpo, já que está cedo e o sol está tão bonito, não está muito forte, eu vou correr na praia, porque eu vou estimular o meu físico, isso daí produz endorfina, eu vi lá no livro. Aí eu vou lá, corro na praia. Chego. Bom, agora eu preciso almoçar com calma. Vou almoçar com calma, já está ali o trabalho do lado, está tudo certo, está tudo encaminhado. Eu vou almoçar com calma, mas eu preciso comer bastante proteína, porque isso ajuda nas sinapses, né? Eu vou comer proteína. Mas aqui em casa não tem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, não sei aonde comprar o que eu preciso, eu volto, faço esse almoço, pego o meu trabalho certinho. Faço isso. Saio daí, olho lá para a minha sala, para o meu quarto ou para o meu escritório. Poxa, outro dia eu estava vendo Feng Shui, você vê que nada é por acaso. Eu li uma revista que falava sobre Feng Shui, que nada funciona muito bem nessa desarmonia toda aqui. Para a gente começar bem, eu preciso arrumar, porque não é à toa que eu não consigo fazer muito bem as coisas aqui, né? Ambiente pesado. Aí eu chego lá, arrumo toda a casa, limpo tudo, aí dá já 11 horas da noite. Não, agora, olha só, eu li também que eu preciso descansar, dormir cedo. A maior produtividade do indivíduo é pela manhã. Então não vamos lutar contra as coisas, né? A ordem natural das coisas. Eu vou dormir, eu vou acordar amanhã, e agora que já está o Feng Shui, já me alimentei bem, já teve endorfina. E aí já foi um dia do final de semana, no dia seguinte, outras coisas surgirão. E as prioridades, na verdade, nós que escolhemos, conscientemente ou inconscientemente. É fuga. É fuga do nosso ego orgulhoso, que tem medo em falhar. E aí joga tudo para a última hora. Dizem que o brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Isso mostra uma característica interessante do nosso povo. Não é nossa, eu não me tiro disso, não. Uma característica interessante, não deixa de ser também uma fuga. E é interessante quando a gente percebe isso. Porque a ideia não é olharmos, olha, como nós somos defeituosos, como nós somos... Não, é analisarmos o que precisa ser alterado. É simples, é simples. Não é nos martirizarmos. Eu preciso ter um começo. Da onde eu vou começar? Identificando os meus problemas e os meus enganos, eu sei o ponto de partida e procuro ajuda. Quando eu não consigo sozinho, procuro ajuda. Por isso que nós estamos aqui estudando a doutrina psicológica de Joana de Ângeles, como estudamos também o Evangelho, como temos os cursos na casa que são fundamentais, porque nenhum trabalho é isolado, é sempre um fluxo contínuo. A partir do momento que eu começo a movimentar uma energia, o universo, ele conspira a meu favor, naquele direcionamento que eu estou dando, para o bem ou para o mal. Se eu estou aqui assistindo uma palestra, e se eu continuo fazendo um curso na casa, continuo assistindo também as palestras, fazendo um trabalho também, o segundo passo. Temos vários trabalhos aqui, o que não falta é trabalho na nossa casa. Tem muita coisa, de tudo que é espécie. De tudo que é espécie. Eu gosto de criança, tem como trabalhar com criança. Ah, mas eu gosto de trabalhar com um bebê, eu gosto de trabalhar na cantina, eu gosto de cozinhar, eu gosto de limpar. O que quiser tem aqui, não falta trabalho. É só uma predisposição sua. E essa energia que se movimenta nesse sentido do amor, da caridade, faz automaticamente com que a nossa psicosfera atraia essa mesma energia afim. E, consequentemente, a nossa vida melhora. Mas, para isso, eu preciso identificar que eu ando enganado e o que eu preciso mudar para não mais me enganar, consciente ou inconscientemente. Né? Dói, é um trabalho doloroso, porque se auto-perceber não é fácil. Né? Não é fácil, mas é necessário. É a injeção. A injeção dói, mas a injeção muitas vezes é necessária. Né? Bom, ilusões bem elaboradas pela mente ociosa enganam a realidade que se tenta postergar, avançando-se sem rumo nem discernimento. Essa questão aí de sempre jogando para frente, né, do exemplo que eu dei. Promessas variadas são cultivadas no plano mental, enganando a consciência do eu, que deveria estar vigilante para alcançar os objetivos do processo evolutivo. Nós sempre precisamos manter a vigilância. Diretriz de Jesus, vigiai e orai. Vigiai e orai. Sempre. Espíritos da mais alta envergadura, quando vêm encarnar aqui nesse nosso mundo, que não é fácil. Nós não vivemos no mundo fácil. O mundo de provas e expiações, agora está passando para a regeneração, não é fácil. Essa transição é mais complicada ainda.
Se estamos aqui é porque precisamos estar aqui e temos capacidade de lidar com isso. Né? Temos capacidade de lidar com isso. Por pior que seja a dor que estejamos vivendo, ela, só lembrar, isso também passa. E tem tempo certo para passar. A gente só precisa ter força e determinação para esperar o tempo certo chegar. Isso é que é fundamental. Bom, toda e qualquer promessa que eu faça me desviando do meu foco, se eu determinei não me enganar mais naquele sentido, toda e qualquer promessa que eu desvie desse foco, desse meu objetivo de crescer, de melhorar na vida, é por falta de vigilância, não é por falta de apoio. Temos o nosso mentor 24 horas por dia, 7 dias da semana. 24 horas por dia, 7 dias da semana. Tinha uma propaganda de um banco antigamente, não sei nem se mais tem. Está com você 36 horas, 48 horas, o teu mentor está mais. Está mais do que o banco. Então, é falta de vigilância. Todo momento que nós paramos e pedimos ajuda, a ajuda está ali do lado. A ajuda sempre nos socorre. Precisamos enxergar, precisamos ser vigilantes, não é? O hábito do engano é tão corriqueiro que, mesmo diante de decisões impostergáveis e ocorrências inadiáveis, tenta-se enganar a vida, evitando seu enfraquecimento com a realidade, como nos casos da desencarnação, dos desafios existenciais que fazem parte do programa de crescimento interior. E voltando àquela história dos espíritos de alta envergadura, né, que já alcançaram planos mais altos, a gente tem aí a ideia do nosso lar, a Alvorada Nova, que está um pouco acima pelo que a doutrina espírita nos fala e tudo mais, e outros planos que estão ainda mais acima. É só lembrar do filme Nosso Lar ou do livro Nosso Lar, a comunicação que a espiritualidade mais elevada do nosso lar fazia com outras escalas superiores, né? E nessas escalas superiores, muitos espíritos vêm aqui ajudar pessoas queridas, né, a se desenvolver melhor, vem como pai, vem como filho, vem como irmão, como amigo, e sempre você tem o mesmo recado lá, na alta espiritualidade. Cuidado, mantenha-se sempre vigilante. Por quê? Vários da sua mesma envergadura e do seu reconhecimento já foram para lá e não voltaram de plano, não voltaram de pronto. Foram para lá e ficaram no meio de toda essa massa ainda de espíritos nas primeiras encarnações, e por falta de vigilância, não foi por falta de ajuda, olha a ajuda que eles tinham, autoespiritualidade, não foi por falta de ajuda, foi por falta de vigilância. Não chegaram aqui de novo. Estão chegando, vão chegar, estão no trabalho, mas não chegaram aqui novamente. Né? Então vá vigilante. Né? Espíritos missionários que se enganam aqui, acabam escorregando, né, e se enganando. O que dirá de nós se não formos vigilantes? Francisco de Assis, por exemplo, ele veio, e ele da mais alta envergadura, era João Evangelista, Francisco de Assis, e ele deu uns tropeços, até ele se compreender na sua real missão, e o que ele precisaria fazer também dali para frente, ele foi impecável. Mas por quê? Enquanto aqui encarnados, ele sabia mais ou menos a direção que ele precisava. Mas a visão é turva. A nossa visão aqui de encarnados é turva. A gente esquece. Por benevolência divina, a gente esquece. A partir do momento que eu esqueço e que eu acordo aqui, eu tenho mais ou menos as diretrizes que eu preciso seguir. Se eu não for vigilante, eu me perco. Os missionários têm uma visão um pouco mais límpida, mas não totalmente límpida. Tanto é que, por vezes, vão um pouquinho mais para a esquerda em vez de seguir aquele caminho reto, um pouquinho mais para a direita em vez de seguir aquele caminho reto. Que dirá de nós? Por isso que a oração é sempre fundamental, né? Tá? Que todo dia de manhã nós tenhamos a proteção necessária para saber qual é o rumo certo a ser seguido. Porque se deixarmos a nossa própria sorte, não sei o que seria de nós. Né? O ser humano que se deixa a sua própria sorte, que não pede ajuda nenhuma ao seu mentor, à autoespiritualidade, aqui da casa, todos nós temos um vínculo muito grande com a autoespiritualidade aqui da casa, os trabalhadores, os frequentadores, né? Se não pedirmos ajuda, Joana já falava para Divaldo, acorde e ore. Você não sabe se você vai continuar encarnado aí até o final do dia. Aí quando ele ia dormir, durma, mas ore antes. Você não sabe se vai acordar encarnado ou não. Você sabe qual vai ser o seu caminho durante esse desdobramento? É sempre bom
no início do dia e no final do dia, pelo menos, a gente ter o hábito da oração, né? Isso ajuda muito nos nossos enganos, nos nossos tropeços. Meus amigos, muito obrigado aí pela atenção. Desejo a todos um excelente retorno aos lares, um bom passe. Muito obrigado pela atenção. Chegou o momento do passe. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizando Jesus nesse momento, nos entregando em suas mãos e nos sentindo próximos, serenos. Pedimos aos médiuns para tomar posições. Jesus, bondoso mestre, amigo, conhecedor do que carregamos na alma, do que sentimos, de dor, de alegria, em todos os momentos. Ah, Mestre, alerta-nos para que tenhamos consciência de perceber os exemplos que nos dá, as oportunidades que nos oferta, enchendo-nos de esperança para as realizações que buscamos. Graças a Deus.
Obrigado, Senhor, por tudo que recebemos na noite de hoje. Aqui viemos buscar a paz, Senhor, e recebemos a mesma paz que há em Ti. Agora há em nós
pois nos tocaste a alma, Senhor, abrandando os nossos corações, trazendo a serenidade aos nossos pensamentos, o equilíbrio que buscávamos, as reflexões necessárias para encontrarmos as respostas. Ah, Senhor, conheces as nossas andanças, as nossas buscas, os nossos deslizes. E hoje nos encontramos contigo, Senhor, para nos desvendarmos a alma no encontro da verdade, para podermos sentir o alívio, tendo a consciência que não devemos sentir medo, sentir vergonha, mas que devemos enfrentar os nossos desafios íntimos e compreender que estamos prontos para vencer a todos eles, que estamos preparados para todos os desafios. Senhor, obrigado, Senhor, por nos fortalecer no propósito de caminhar com passos seguros e firmes. E assim te pedimos também, Senhor, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por aqueles que passam pelos momentos de sofreguidão, aqueles que se encontram nos hospitais, nos presídios, nos asilos, aqueles, Senhor, que perderam a noção no caminho e que entraram em desespero, aqueles que ainda não conhecem a vossa luz, por todos os nomes e endereços na caixinha de irradiação, Senhor, toque esses corações e esses endereços, Senhor, para que haja paz, união e respeito. Assim pedimos também, para que esse momento de tanta dificuldade, que sabemos que é mundial, Senhor, seja um momento de reflexão íntima, de voltarmos o olhar para o nosso interior e percebemos que a mudança inicia dentro de nós, que devemos ser mais solidários, dar as mãos e nos amarmos a nós mesmos, para então amarmos o próximo. Assim pedimos por aqueles que já desencarnaram. Ah, Senhor, a compreensão de que a vida continua após a vida, o amor perdura, cresce e sempre enobrece. Fica conosco então, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Aquele que quiser adquirir o convite para a palestra do Divaldo Franco, no dia 29 de janeiro, domingo, às 19 horas, pode se encaminhar à secretaria para adquirir o seu convite.
São vagas limitadíssimas e aproveite essa oportunidade. A primeira palestra do Divaldo Franco no Rio de Janeiro neste ano, abrindo as portas com a chegada da renovação junto com Joana de Ângeles. Para você se inscrever para os cursos da casa, também se encaminhe à secretaria. Aproveite essa oportunidade de repaginar a sua vida. Vire a página de verdade e não deixe a pontinha dobrada, não. Vire mesmo e mude. Aproveite. Se alguém necessitar de atendimento fraterno, emergencial, permaneça ou encaminhe-se ao auditório. Nós ainda temos um isopor de quentinha no térreo para o trabalho que nós fazemos da obra social Mãos Unidas. Participe desse trabalho de amor. E também estamos pedindo doações de doces e salgados para a nossa cantina, para o evento que haverá com Divaldo Franco. Nós vamos receber em torno de 1.300 pessoas na nossa casa, então estamos pedindo essa doação, ok? Que é uma forma de colaborar, auxiliar com a nossa casa. Lembrando que nessa sexta-feira não haverá tratamento espiritual, somente à distância. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Fiquem todos com Deus.